Quero falar também sobre o Corinthians. Arthur Cabral não é o único alvo alvinegro para essa última semana de janela de transferências nacionais. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros, e ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou. E diante desse cenário, é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí? Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Descobri que o Corinthians tem um plano B caso as negociações com Arthur Cabral do Botafogo não avancem. Só é importante frisar que a janela de transferências doméstica se encerra na próxima sexta-feira e o Corinthians tem poucos dias para encontrar alguém que possa se tornar uma sombra de Yuri Alberto. Negociações com Arthur Cabral e Botafogo estagnaram. O Arthur Cabral é o plano A, mas ganha R$1.400.000 por mês. O Botafogo topa cedê-lo por empréstimo, mas exige que o Corinthians assuma com 100% dos vencimentos. O Timão tenta convencer o Botafogo a pagar pelo menos metade do ordenado do jogador. E é nesse contexto que surgiu uma outra alternativa. Posso contar para vocês que o nome do plano B é mantido em sigilo, mas trata-se de um jogador que foi artilheiro do seu time no Campeonato Paulista. Jogador que atua como centroavante, mas também tem características para eventualmente jogar como um ponta. Posso assegurar que não se trata do Maceió, até porque o Maceió não foi artilheiro da Portuguesa no Paulistão e também porque o Maceió não joga como centroavante. Só para completar, registrar que esse atacante, na teoria, chegaria de graça. Corinthians, tanto nessa negociação em paralelo quanto com Arthur Cabral, não quer gastar dinheiro, mas o que eu escutei é de que esse time paulista com quem o Corinthians negocia só vai aceitar liberar seu atleta se houver uma compensação financeira, empréstimo está descartado. Saideira sobre o Timão. Sócios do Corinthians protocolaram pedido de intervenção judicial para afastar Osmar Stabile. Tudo porque nessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior foi afastado do seu cargo. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, brigaram, andaram se desentendendo e por 115 votos a 15, o Romeu Tuma Júnior foi afastado. A ideia de nomear um interventor pro Corinthians partiu de um grupo de sócios chamado Salvem o Corinthians. Já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira que essa briga interna causaria uma guerra política sem precedentes. Preciso falar sobre a guerra política instalada no Corinthians, mais uma desde essa segunda-feira. É que rolou reunião no Conselho Deliberativo e Romeu Tuma Júnior, o presidente do órgão, acabou sendo afastado. 115 votos a favor do afastamento, 15 votos contrários e a gente ainda teve 7 abstenções. Tuma não compareceu na votação e Leonardo Pantaleão, que na teoria o substituiria, não quer assumir esse posto antes que exista uma decisão na justiça. Tá na cara que o Romeu Tuma Júnior vai levar essa reunião para a justiça e o caos está instalado. Reunião foi marcada de forma extraordinária a pedido do presidente do clube, Osmar Stabile. O Stabile assegura
que o Romeu Tuma Júnior vinha tentando interferir indevidamente na sua gestão, além de fazer ameaças. A treta entre o presidente do clube e o presidente do conselho começou quando o Stabile contratou um segurança que não era do agrado do Romeu Tuma. Romeu Tuma, que há bastante tempo, na condição de presidente do conselho, tenta apitar, interferir e causar problemas para quem administra o clube. Vamos entender como é que essa história termina. É só importante registrar que a Comissão de Justiça do Conselho do Corinthians já havia se manifestado de forma contrária à convocação da reunião, sugerindo que a disputa interna ofereceria instabilidade organizacional. Para completar sobre o Timão, registrar que Memphis teve lesão de grau 2 na coxa direita e deve parar por pelo menos 4 semanas. Mais tempo de ausência do atacante, que nessa temporada tem jogado bem pouco. São 12 partidas, 1 gol e 1 assistência. Memphis, que inclusive embarcou para a Holanda, onde fará o início do seu tratamento por conta dessa lesão muscular. Nicola, quem é esse centroavante do Corinthians? Sandro Santa Cruz é alguém atento, ligado à nossa programação. Contei no vídeo da tarde que o Corinthians tem um plano B na busca por um centroavante. Vamos lá. O plano A, o principal objetivo do Corinthians hoje é contratar o Arthur Cabral. O Corinthians entende que precisa até sexta-feira ter um reserva à altura do Yuri Alberto. Você não tem o Yuri Alberto, você passa a ter uma boa opção de mercado. A negociação entre Corinthians e Botafogo não avançou. O Botafogo até topa emprestar o Arthur Cabral, mas quer que o Corinthians arque com 100% dos salários. A gente está falando de mais ou menos 1.400.000 por mês. O Corinthians havia feito uma proposta para pagar metade do salário, 700 mil mensais. Não dá para descartar que o negócio ainda aconteça, as tratativas seguem existindo, mas não houve grandes avanços, tá? E é diante desse cenário que o Corinthians passou a analisar o mercado do futebol brasileiro. Eu recebi a informação, não tem um nome, mas eu recebi a informação de que o Corinthians tem conversas com um atacante que jogou o Campeonato Paulista e foi artilheiro do seu time. Antes que vocês perguntem, não é o Maceió. O Maceió até foi alvo de uma sondagem de especulações do Corinthians, mas o time acabou desistindo da contratação do Maceió. Daqui a pouco, inclusive, eu falo sobre uma possibilidade do Maceió na Série A. Mas o que eu posso dizer é que o Corinthians tem tratativas, está em negociações, além do Arthur Cabral, com um atacante que disputou o Campeonato Paulista, tá? E posso dizer que esse cara foi artilheiro do seu time, foram as informações que me foram passadas. Quem sabe durante a live a gente não consegue avançar nesse nome, tá? Antônia Jaqueline, boa noite, Nicola. Tem alguma informação dessa intervenção judicial no Corinthians? Ontem à noite, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e, por 115 votos a favor e 15 contrários, Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do Conselho Deliberativo. Essa reunião havia sido marcada de forma extraordinária, a pedido do presidente Osmar Stabile, sob a alegação de que o Romeu Tuma estava tentando intervir no trabalho, na gestão dele, com uma série de coisas que não cabem para um presidente do Conselho. O Romeu Tuma não participou da reunião e promete levar o caso à justiça. O Leonardo Pantaleão, que é seu vice como presidente do Conselho Deliberativo e que assumiria no lugar do Romeu Tuma, é alguém que defende a continuidade do Romeu Tuma. E hoje um grupo de sócios do Corinthians já levou o caso à justiça. Deveremos ter desdobramentos dessa história para tristeza do Corinthians agora nos tribunais, tá bom? Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes e atualizadas do Coringão. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente postar vídeo novo por aqui. Rapaziada, nesta quarta-feira agitada de muita informação de bastidores de mercado e finanças para você acompanhar tudo que está sendo falado. Peço humildemente para você deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!